Olá, pessoal. É um prazer estar de novo com vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal Digitalizar Já. E hoje falando sobre o formato Daikon, as tomografias em formato Daikon. Hoje, cada vez mais comum usarmos no dia a dia do consultório. Mas, afinal de contas, o que que é o Daikon? O que que ele tem de melhor do que os outros formatos? Por que não usarmos mais visualizadores no dia a dia, como Dental Slice, Galileus On Demand e outros visualizadores? O que que o Daikon oferece para a gente de tão diferente? O que que é o Daikon? Como é que eu faço para receber ou pedir um DAICO à minha clínica de radiologia? Em que software eu manipulo um DAICO? Então, são esses os principais pontos que a gente vai tentar abordar nesse vídeo. É interessante, porque na realidade esse vídeo de DAICO seria um vídeo que ele chegaria para a gente um pouco mais à frente, né? Provavelmente ainda ao longo dessa semana, depois que a gente tivesse um vídeo abordando esse slide exatamente, que é a sequência CAI e CAD-CAM, né? Só que como muitas pessoas, ao longo da semana passada, pediram vídeo sobre Daikon, eu fiz uma leve inversão na ordem. Mas é importante entender que tudo que a gente está falando aqui no canal Digitalizar Já, de todo o processo, seja cirurgia guiada, seja prototipagem, seja confecção de modelos em softwares como o Medit, Link, todos eles seguem esse processo aqui. Tudo que a gente fala de digital, não necessariamente em odontologia, em qualquer área, ele segue o que a gente chama de fluxo CAI-CAD-CAM, que durante anos se falava muito no CAD-CAM, que era você pegar um software de computador para desenhar alguma coisa, e é bom enfatizar que esse desenhar alguma coisa, estamos longe de falar exclusivamente de odontologia, né? Desenhar qualquer projeto, isso vem da arquitetura, da engenharia. Então, usava-se arquivos, usava softwares para desenhar projetos, e a partir daí, em impressoras 3D e na odontologia também, fresadoras, se fazia a produção. Só que era engraçado porque durante anos se falava em desenhar dentes, desenhar coroas, desenhar guias, desenhar projetos de arquitetura, mas ninguém falava muito de como, em cima de que arquivos o desenho era feito, em cima de quê, como é que era feita a captura dessas imagens. Então, mais recentemente, começou a se usar, ao invés de simplesmente usar a terminologia CAD-CAM, começou a se usar a terminologia CAI-CAD-CAM, onde o CAI representa todos os arquivos, todas as imagens obtidas previamente do seu paciente, de uma área onde um prédio vai ser construído. Estou tentando enfatizar que essa terminologia está longe de ser uma terminologia exclusiva da odontologia. Então, agora sim, hoje, quando você captura de diversas maneiras arquivos, imagens, informações, transforma esses arquivos, essas imagens, informações em algo digital, coloca dentro de um computador, coloca dentro de um software. Nesse software, essas informações adquiridas previamente, tá, elas são usadas para fazer o desenho. Desenho de alguma coisa específica de odontologia ou não. E depois que esse desenho está pronto, essa desenho, esse CAD, ele é exportado do software, para ser produzido. Produzido numa impressora 3D, produzido numa fresadora, se você estiver falando de um móvel, produzido num marceneiro. ah. Então, se você quer pensar hoje em odontologia digital, foque bem nos três pontos. Quando nós falamos de desenhar um guia no Blue Sky, primeiro vídeo do nosso canal, a gente colocou a tomografia em Daikon dentro do Blue Sky. A tomografia é o CAI, o Blue Sky é o CAD. Quando num outro vídeo nós colocamos sobre, por exemplo, como preparar um modelo bonitinho, com nome, um modelo recortado, tá? Dentro do Medit Link, nós jogamos, abrimos o Medit Link, jogamos ali dentro um STL do modelo. Ou seja, o escaneamento que produziu aquele STL é o CAI. O Medit Link é o CAD. E se a gente exportar aquele modelo para fazer uma impressão 3D, nós estamos falando do CAM. Então, obviamente, se nós hoje, nosso objetivo é falar um pouquinho, bem simples, do Daikon, nós estamos no CAI, tá? Nós estamos na primeira parte, então vai ser muito importante a gente entender que ao longo do canal nós vamos ter vídeos para falar, obviamente, de escaneamentos, talvez seja
o CAI mais famoso no momento na odontologia, o que a gente mais esteja falando, de fazer escaneamentos intraorais. Vamos falar também de escaneamentos faciais. Obviamente, vamos ter que falar um pouco de fotografias, vídeos faciais, mas hoje, especificamente, o que a gente quer falar é sobre o uso de tomografias. E aí, quando a gente fala em tomografia, é importante entender o seguinte: hoje, quando a gente pede uma tomografia para uma clínica de radiologia, tá, existem basicamente três formatos que essa clínica pode mandar essa tomografia para a gente. No passado, se trabalhava basicamente com dois. Hoje, justamente o terceiro, que é o que a gente está falando. Essa clínica, ela pode pegar a tomografia que foi feita, e a gente vai conversar certamente em formato DICOM, vamos conversar já já, mas ele pode converter essa tomografia para um formato de um visualizador. Então, a clínica de radiologia, ela pode pegar a tomografia, que no próximo slide vai entender que é um DICOM, e transformar num arquivo de dental slice, de Galileus, um arquivo que perde um pouco de definição, tá? Mas, em compensação, um arquivo menor, mais fácil de ser enviado via e-mail, de ser compartilhado muitas vezes até por WhatsApp, e mais fácil até de ser aberto num computador que não tenha uma memória RAM tão interessante assim. Então, durante anos, nós recebíamos ou continuamos recebendo a tomografia num formato de visualizador, e talvez o Dental Slice seja o mais conhecido desses visualizadores, e também, durante muitos anos, se recebia ou se recebe, eu hoje acho simples demais, mas continua recebendo, a gente pode receber a tomografia no que eu chamo de um arquivo estático. A clínica de radiologia manda para você um JPEG, um PDF, impresso ou de mídia digital, não me importa, mas aquela reporte que você recebe, aquele template que você recebe, já recortado, no caso de implante, com a marcação de canal mandibular, com a marcação de altura, de posicionamento de implante, e aquele reporte, aquele template que no final vem com um laudo explicando quais são os dentes ausentes, onde é uma setinha mostrando onde é que tem fratura, ou seja, um exame laudado. Então, quando a gente fala de implantodontia, eu costumo dizer que aquele exame que você recebe como um template, um PDF, um JPEG, ele é até ótimo para um diagnóstico rápido, ele é ótimo para você entender que dentes estão perdidos, quantos implantes vão entrar no local, e aí passar um orçamento para o paciente. Então, de uma maneira, você imaginando que um Word, um PDF são arquivos extremos, um Word não, perdão, um PDF, um JPEG são arquivos extremamente pequenos, você consegue até mesmo num celular, quando a clínica te manda esse reporte, você avaliar, conseguir passar um orçamento para o paciente. Mas, para mim, o papel do PDF, do JPEG, do reporte, do recorte feito pela clínica, na minha opinião, ele termina aí. Tá? Dentro de implantodontia, eu acho pouco. A gente precisa ter um pouco mais. O Dental Slice, o Galileus, o On Demand, já são softwares que nos dão uma imagem melhor, um arquivo melhor, onde eu posso, dentro de um software específico, muitas vezes realizar minhas próprias medidas, algumas vezes inserir um implante, tá? Mas nenhuma dúvida que o melhor deles disparado é a gente pedir a tomografia em DICOM, né? E DICOM é o nosso arquivo bruto. O que que significa DICOM? Da onde vem o DICOM? Qual é a importância do DICOM para a gente? A gente está vendo um vídeo só mostrando nesse momento agora por que que a gente fala que a tomografia Cone Beam, como é que ela era chamada antigamente, tomografia volumétrica. A gente captura o volume, a cabeça do paciente, a maxila, a mandíbula, as duas arcadas, e nos softwares a gente consegue brincar com limiar de superfície, ou seja, quanto que eu vou ver da minha, da minha imagem. Mas o que que é DICOM? DICOM é uma linguagem universal, não de tomografia, não de radiografia, mas é uma linguagem universal de comunicação entre as máquinas de diagnóstico, tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética. No passado, antes de 1982, era muito comum cada tomógrafo, cada ultrassom, cada aparelho de ressonância, o arquivo digital dele era salvo num formato diferente. Imagina a dificuldade de um médico fazer um exame, ou um dentista, num local e outro dentista ter que saber qual é o software para abrir. Muitas vezes o paciente mudava de país, mudava de cidade, ou simplesmente mudava de profissional.
Então, em 1982, começou uma tentativa de se unificar essas linguagens, deixando bem claro que isso não é uma unificação pensando na odontologia, não, é na área de saúde como um todo. Em 1982 surgiram os primeiros arquivos, até que em 1992, 1993, cerca de 10 anos depois, foi a primeira vez que surgiu o arquivo com esse nome que a gente utiliza hoje, DICOM, Digital Imaging and Communication Medicine, ou seja, imagem digital e comunicação em área médica. O que é o DICOM? O DICOM é uma linguagem de arquivo e transmissão de todas as informações. Vamos focar em tomografia, que é o nosso exemplo. O DICOM, ele é, vamos dizer assim, ele é a tomografia bruta, que não foi lapidada. Todas as informações que a máquina capturou, que o seu tomógrafo capturou, que o tomógrafo do seu parceiro capturou, elas estão automaticamente arquivadas ali. Ou seja, é um arquivo bruto, mas quando eu digo bruto agora, não associe bruto a ruim. Associe bruto a um arquivo com bastante informação, um arquivo bastante completo, mas um arquivo grande, pesado. Por isso a dificuldade de, se muitas vezes num computador não tão bom, baixar o DICOM. Então, de uma maneira bem resumida, olhando o lado esquerdo desse slide, parte branca, a gente entende que o DICOM, o objetivo dele foi uniformizar. Então, hoje, por exemplo, se um dentista, vamos dar um exemplo, um cirurgião, ele pega uma tomografia para ver alguma coisa que envolva a articulação temporomandibular, mas ao mesmo tempo ele achou interessante que algum médico, um otorrino, um médico de outra área, um cirurgião de cabeça e pescoço, por algum motivo visualize aquela imagem. Não tem problema. Porque se aquela imagem ela foi capturada, com certeza, todo tomógrafo produz DICOM, como está escrito do lado amarelo em cima. Se essa tomografia foi enviada para você em DICOM, tá? Ela pode ser enviada para o médico ou para um outro dentista em DICOM. Basta que essa pessoa tenha um leitor de DICOM. E aí vem a ideia, qual é o grande problema, qual é o único problema do DICOM? O DICOM, para mim, só tem um problema, tá? O DICOM, ele é um arquivo grande, é um arquivo, como eu falei, é um arquivo bruto. Então, ele é um arquivo com muita informação e é um arquivo pesado. Então, não adianta a gente tentar solicitar que a clínica de radiologia mande essa imagem para a gente, mande esse arquivo para a gente por e-mail, tá? Ou por WhatsApp, ou de qualquer outra maneira. Tá? Normalmente, nós temos que usar os sites que enviam arquivos, talvez o e-transfer seja o mais comum deles, mas existem outros, que são sites que gratuitamente ou pago, dependendo do que você queira, a clínica de radiologia ela vai te enviar essa tomografia, por exemplo, o e-transfer. Você tem a clínica envia, por exemplo, a clínica envia para você a tomografia e você tem o prazo de uma semana para baixar esse arquivo gratuitamente. E ele só pode ser baixado uma vez. Se você baixar num computador, não pode baixar de novo outro. E claro que isso é apenas um, que é o e-transfer. Existem vários sites visualizadores. Então, o DICOM, obviamente, não é aquela tomografia, como a gente viu no slide anterior, que ela vai vir com o canal mandibular pintadinho, bonitinho, com marcação de altura. Ele é o arquivo bruto. Ele é um arquivo pesado, com uma informação muito, muito precisa, mas, como eu brinco com meus alunos, com uma informação não mastigada. Cabe a você, profissional, abrir esse DICOM e interpretar onde está, por exemplo, o canal mandibular, onde está a seio maxilar. Se você está buscando uma fratura dentária, não vai ter uma seta da clínica de radiologia mostrando para você. Então, o DICOM, você vai receber o arquivo bruto, você não vai receber o arquivo já lapidado pela clínica de radiologia. Essa é a limitação do DICOM. Mas o DICOM, para gente que trabalha, para quem trabalha com odontologia digital, com cirurgia guiada, seja com cirurgia ortognática, seja com cirurgia de implante, seja com cirurgia periodontal, um perioguide, os softwares que a gente utiliza para fazer esse tipo de manipulação, eles só aceitam arquivo em DICOM. Então, como a gente viu, receber o DICOM é entre aspas, claro, um problema, porque nós estamos falando de um arquivo pesado, um arquivo grande, então requer uma forma especial de envio, tá? E, obviamente, requer um computador com uma memória RAM um pouquinho mais elaborada para poder trabalhar. Tirando essa limitação, vem a outra pergunta: como abrir um DICOM?
A internet hoje ela tem dezenas, centenas de leitores gratuitos de Daikon, tá. Então, tem vários softwares que abrem Daikon, simplesmente abrem Daikon para você visualizar. Na minha opinião, e já tivemos alguns vídeos começando a falar disso, o Blue Sky Plan, mais uma vez, é o software indicado para isso. Então, todos os vídeos que a gente teve no canal até agora, a gente estava usando o Blue Sky para instalar implantes, fazer um planejamento. Mas o Blue Sky, ele pode e deve ser usado como um simples visualizador de Daikon. Então, você pedir uma tomografia, por exemplo, para ver um siso inferior incluso. Nada te impede, para ver a relação de um siso inferior com o canal mandibular. Nada te impede da clínica de radiologia te enviar um PDF, um JPEG, tá? Mas nada te impede dessa clínica te enviar o arquivo no formato bruto, que é o Daikon, você abrir num Blue Sky ou num outro software visualizador, marcar o canal mandibular, independente de a gente estar falando de implante ou não, estamos falando de remoção de um dente, você consegue ter uma imagem muito mais precisa dentro do Daikon. Então, abrir o Daikon, nós temos uma série de visualizadores, mas na minha opinião, o Blue Sky, para quem trabalha com cirurgia e implantodontia, ainda continua sendo o Blue Sky a melhor opção, tá? Então, importante a gente ressaltar, nós estamos chegando no final desse vídeo, entender que o Daikon é o formato onde toda a tomografia hoje é feita, ou melhor, onde todo o exame de imagem é feito, independente de nós falando de exame médico ou odontológico. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, o Daikon, ele é um arquivo bruto, é um arquivo pesado, ou seja, é um arquivo bastante rico em informação, mas que pelo tamanho do arquivo, existe uma dificuldade de envio e de abertura no seu computador, mas não tenho dúvida que vai te dar a melhor imagem possível. O Daikon, terceiro, o Daikon é fantástico para a inter-relação entre médicos e dentistas, médicos e médicos, dentistas e dentistas, já que é uma linguagem universal, tá? Gerada em 1992, com esse nome, pelo menos. Entender que, para a gente, agora, na nossa reta final, o Daikon, ele é a tomografia, então, como está nesse slide, ele é uma das formas de CAI, uma das formas de obtenção de imagens, assim como scanners intraorais, extraorais, fotos e vídeos. Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e em próximos vídeos nós iremos abordar exatamente esses outros pontos do CAI. Falaremos de scanner intraorais, de scanners extraorais, tá? Mas espero que você tenha gostado desse vídeo e espero encontrar vocês no próximo vídeo do canal Digitalizar Já. Um grande abraço para todos.